Nosso próximo tema é a amabilidade. Estará ministrado pelo pastor Cristiano Ranulfi, de Juquiá 3. Então, por favor, pastor, uma salva de palmas pela vida do pastor Cristiano também. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Podeis tomar assento, meus queridos. Sou grato a Deus por esta oportunidade, também ao nosso pastor, a toda a equipe dos homens fortes. Glória a Deus. Quero dizer aos queridos que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Com grande temor, eu vou falar aquilo que Deus falou primeiro a mim, e depois do meu ouvido vem o seu, E o que entra pelo seu ouvido é para você de fato. Às vezes a gente ouve uma palavra e aplica ela na vida do outro, pensa que seria para alguém, mas ela precisa ser para mim e para você. Se não for no todo, que seja em parte. Se não for para agora, que seja para o futuro, mas que ela esteja guardada no seu coração. Amabilidade, esse tema da parte de Deus, eu achei muito bom, porque no dicionário diz o seguinte: qualidade de amável, delicadeza, atenção no trato, gentileza, afabilidade, cortesia. A etimologia ou a origem é a palavra amor. Uma outra maneira da gente entender o seu significado é separando a palavra amabilidade. Você separa e deixa ama e habilidade, ou seja, a habilidade de amar. Eu gostei muito desse tema porque ele fala do amor bíblico, que é muito diferente do amor secular, do amor que a maioria conhece. O amor bíblico é totalmente diferente. O amor conhecido secularmente, ele é um sentimento, é um amor sentimental, e ele é sempre uma resposta. Ou seja, o amor sentimental necessita ou passa a responsabilidade ao outro. Aquele que me ama, então eu amo também. Esse é o amor sentimental. Ele é totalmente condicional. Eu preciso que alguém desperte ele em mim. Eu preciso que alguém faça algo bom para que em mim nasça algo bom por aquele alguém. Esse é o amor sentimental. Ele acontece até de maneira natural. Ele acontece na amizade, no namoro, na profissão. A pessoa vai estudar aquilo que ela mais tem prazer em fazer, que ela tem uma certa aptidão natural. Ele acontece em todas as áreas, de maneira natural. Ele é sentimental. Agora, o amor bíblico, ele não é um sentimento. O amor bíblico é um mandamento. A diferença está aí porque o amor bíblico, como um mandamento, ele é incondicional. Existe uma ordem dada a nós para que venhamos vivê-lo, praticá-lo. E independente do que os outros façam, essa ordem precisa ser obedecida. Ele é incondicional. O amor bíblico tem em si a iniciativa. Ele é o primeiro passo. Não depende de outra coisa. O versículo bíblico para observarmos a primeira instância aqui, Mateus 5:43, Jesus fala desses dois tipos de amor. Jesus fala: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse é o amor natural. Você já conhece esse amor desde que você se entende por gente. Você ama quem te ama e odeia quem te odeia. Jesus disse: vocês ouviram isso. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando Jesus manda amar o inimigo, obviamente ele faz um resumo dizendo que não precisa de eu amar o amigo, não precisa de eu amar aquele que é indiferente. Se eu amo o inimigo, todo tipo de pessoa, toda classe vai fazer parte deste pacote.
Ele nos manda. A palavra amai revela uma ordem. E é importante definir inimigo aqui, porque quando ele fala amai os vossos inimigos, ele não está falando do diabo, que é o inimigo das nossas almas. Não. Quando ele fala de inimigo, ele está falando de pessoas. Só que quando ele fala amai os vossos inimigos, dá pra gente entender que alguém pode ser o nosso inimigo, mas o que não pode acontecer é nós sermos inimigo de alguém. É o sentido inverso. Paulo fala, pague o mal com o bem, ou seja, o inimigo, o teu inimigo é aquele que quer fazer mal para você e às vezes até age para fazer esse mal acontecer. Esse é teu inimigo. Então ele faz mal para a tua vida e você paga com o bem, ou seja, você não pode ser inimigo de ninguém, nem mesmo do teu inimigo. É o que ele está dizendo aqui. Amar o inimigo. Quando nós olhamos uma ótica natural humana, dá-se uma impressão que é impossível a gente cumprir o que Jesus está dizendo, porque a gente, na ótica natural e humana, também usamos o critério do amor natural. Então a gente vai pensar, como posso eu sentir algo bom por alguém que só me faz o mal? Mas não é sentir, por isso é um mandamento. Ou seja, aquilo que eu sei que preciso fazer, não precisa de eu sentir para fazer. Se você sabe que deve fazer, você não precisa esperar sentir. A gente é muito acostumado, Deus tocou no meu coração. Para fazer algo que a Bíblia te manda fazer, Deus precisa tocar no seu coração. Se é um mandamento, se a Bíblia te ensina a fazer, você precisa de algo mais. Não é um sentimento. Então, independente do que o outro faça, tem que nascer a iniciativa do amor, e a obediência deste mandamento tem que estar em nós, independente de sentir. E o que prova que isso não é sentimento é o fato de Jesus mandar amar inimigo, porque ninguém tem sentimento bom por aquele que te faz mal. Todos nós somos carne e osso, então alguém que me faz mal, eu não consigo ter um sentimento bom por ele. Não dá para eu ficar sorrindo para ele, não dá para eu falar que estou cheio de amor por aquela pessoa que só está me fazendo mal. Não dá, porque esse é o meu sentimento e eu sou humano. Mas a prova que não é um sentimento, o amor bíblico, é que ele me manda amar aquele por quem eu não posso ter sentimentos bons, porque pelo meu inimigo, sentimentalmente, eu não tenho nada de bom para oferecer. Mas em obediência à palavra de Deus, eu posso praticar o amor bíblico, e mesmo recebendo o mal, eu pago com o bem. Aleluia. Esse é o amor bíblico. Como eu estava dizendo, a impressão que dá é que é impossível de cumprir, de obedecer. E de fato, naturalmente, isto é impossível. Um homem sem Deus não consegue viver isso. O homem sem Deus, quando ele olha para o crente vivendo isso daqui, chama o crente de trouxa, de otário, né? O cara te fez tanta coisa ruim, você vai fazer coisa boa para ele? Que é isso? Né? Você sai de trouxa na história, porque ele lá fora naturalmente não consegue entender. E sabe por que não consegue? Porque se você olhar para Gálatas, capítulo 5, o versículo 22, fala dos frutos do amor, ou frutos do Espírito, ou o fruto no singular, entenda da maneira que você achar melhor. Um fruto com as suas ramificações. A primeira dela, amor. Depois vai ter outras lá, mas o primeiro, fruto do Espírito, amor. Ou seja, só há capacidade de um ser humano de obedecer o mandamento de Jesus de amar o próximo, se ele já for alguém convertido, tendo na sua vida a habitação do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito faz nascer, o capacita, gera nele a capacidade de amar o próximo, ou mesmo amar o inimigo. É um fruto do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue praticá-lo. Após a sua conversão, a sua entrega a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida e você passa a ter certas capacidades. Ou seja, o fruto é teu, a árvore é você. Jesus disse, se conhece a árvore pelo fruto, obviamente, mas é uma árvore diferenciada pelo fato de que o Espírito Santo está ali, produzindo na vida dele. Algo interessante que eu vejo dentro deste contexto é que quando você vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, você encontra o capítulo 12 inteiro falando sobre dons espirituais. O capítulo 12 inteiro vai falar de dom. Quando chega no último
último versículo, ele diz o seguinte, versículo 31 de 1 Coríntios 12: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo conclui o que ele estava falando. Ele fala o capítulo todo de dom e no final ele fala: gente, busque com zelo, com dedicação, com vontade os melhores dons, façam isso. Mas ele põe um ponto e uma vírgula e diz assim: porém, eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Ele diz assim: eu vou mostrar para vocês que existe um caminho maior, melhor, com mais excelência do que o caminho dos dons espirituais. Aí ele entra no capítulo 13 falando do que? Amor. Ele entra falando de amor no capítulo 13. E ele fala o capítulo 13 inteirinho de amor, porque este é um caminho mais excelente do que o dom. E o amor não é dom, o amor é fruto. Existe a necessidade da gente entender a diferença entre dom e fruto, porque às vezes nós vivemos em função do dom, querendo que o dom respalde a nossa maneira de viver, querendo que o dom nos qualifique diante de Deus, querendo que o dom declare que tipo de árvore que nós somos, sendo que o que faz isso é o fruto e não o dom. O dom é do Espírito, o mérito é do Espírito, o trabalhar é do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu colocar um exemplo para você entender quanto que isso acontece no nosso dia a dia. Vamos supor, eu vou lá na sua igreja pregar a palavra de Deus, Deus me deu um dom, chega lá, eu me consagro, me preparo, chego lá, eu prego, foi uma maravilha. Mas lá ninguém me conhece, eu só estive lá por 1h30 no culto e preguei a palavra. No dia seguinte, um irmão da sua igreja te encontra na rua e fala assim: ô pastor que veio aí ontem pregar, que bênção que ele é, hein? Não é assim que acontece? Bênção por quê? Porque eu preguei bem? Isso é dom, irmão, isso não é fruto. Quer saber se eu sou bênção? Pergunta para minha esposa, pergunta para os meus filhos. Aleluia. Quer saber se eu sou bênção? Pergunta para as pessoas que trabalham comigo, que estão ao meu redor, no momento do nervosismo, da opressão, da dificuldade, do momento de tensão psicológica. Pergunta para aquelas pessoas para saber se é bênção. Tem muita gente achando que Deus dá um aval por causa do dom para aquilo que ele faz na área comportamental, onde deve ser regido pelo amor e pelos frutos que o Espírito deve produzir na vida dele. Glória a Deus. E isso daqui é revelado no capítulo 13. Sabe por quê? O capítulo 13, Paulo fala de amor e no verso 2 ele diz assim: ele mostra a possibilidade da existência de dons sem amor. Não me pergunte por quê, mas olha só: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ele está dizendo assim: olha gente, graças a Deus não é a maioria, mas existe a possibilidade daquele que tenha fé para profetizar, fé para transportar monte e não ter amor. Pode ter desses por aí, mas se esses existirem, entenda uma coisa: tudo o que ele tem, tudo o que ele faz é do Espírito, e pela falta de amor, ele mesmo não tem nada. Nada eu serei. Porque aquilo que está sendo narrado de talvez maravilhas sobrenaturais e o que prova uma existência tão grande de Deus, só pode ser mostrado dentro de 1h30 de culto, só pode ser mostrado no meio de um ambiente espiritual, onde de fato exclusivamente as pessoas já estão ali para aquilo. Agora o amor, o fruto é algo a ser produzido 24 horas, aleluia, e é chamado de fruto do Espírito porque precisa ser produzido a partir do ponto que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida e na sua. Precisa. A identidade do cristão está no amor que ele vive.
A palavra amabilidade, ela revela a prática do amor, não como algo guardado no seu coração e lá escondidinho, não, mas é algo que vai aparecer nas suas obras. A amabilidade, ela tem uma certa semelhança com a palavra caridade. A tradução mais antiga traduz por caridade, as mais modernas traduz por amor, porque a palavra caridade significa amor na prática, amor nas obras, amor visível, amor que foi materializado através do comportamento daquela pessoa que tem esse amor. Quando eu olho a respeito de amor, nós encontramos a necessidade de amar o que se faz, e isso é importante para qualquer área da vida, para que haja dedicação, para que seja bem feito. Quanto mais amar a obra de Deus, amar o que se faz na obra de Deus. João capítulo 10, nós vemos um texto narrado por Jesus. Jesus narra uma história, uma parábola de um rebanho e de situações que podem acontecer com aquele rebanho. E ele narra de 4 situações: pode vir um ladrão, pode vir um lobo, pode ter um mercenário e pode ter um bom pastor. Lógico, obviamente, a primeira aplicação é Jesus como bom pastor, por causa da excelência, por causa da supremacia. Mas tratando-se do fato de um rebanho, e a igreja como rebanho e nós como pastores na responsabilidade do rebanho, existe uma aplicação daquele texto para as nossas vidas também. 2 daqueles são inimigos do rebanho. O ladrão e o lobo são inimigos do rebanho. O mercenário e o bom pastor, eles são funcionários que trabalham naquele rebanho. Os 2 trabalham. O mercenário é como se fosse o pastor ruim, e o bom pastor é o bom pastor. E ali é narrado, trazendo apenas para aquilo que nós devemos observar em relação ao amor àquilo que se faz. É narrado que chega-se o lobo e o mercenário foge. Sabe o que eu acho interessante? Existe os 2 como funcionário daquele rebanho. Os 2 recebem salário, mas o resultado do salário que os 2 recebem são diferentes pela maneira a qual eles exercem a função. Ou seja, o bom pastor, ele cuida e está ali porque ele ama as ovelhas. Então o dono das ovelhas investe o salário na vida dele, é um investimento, para que ele continue ali, para que ele tenha condição de permanecer, porque ele ama as ovelhas e ele faz com excelência, então aquele salário vira um investimento. Mas o mercenário não ama as ovelhas. É aí que está a diferença entre amar aquilo que se faz. O mercenário não ama, ele está apenas para buscar os resultados para si. Então tudo que vale para ele é o salário que ele recebe, e aquele salário é importantíssimo, é valioso, mas jamais será mais valioso que a própria vida. Então a hora que o lobo aparece, ele sai fora, ele sai de cena. O que faz o mercenário não é receber o salário, o que faz o mercenário é não amar as ovelhas que ele cuida. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. O amor ao rebanho faz você querer bem o rebanho, aumenta a sua dedicação, a sua busca, e aumenta o crescimento na sua vida como indivíduo, como pastor, na sua vida individual. Porque tudo aquilo que nós buscamos para oferecer a alguém, nós teremos para nós. Quantas vezes você foi desafiado por um crente que chegou e falou: pastor, estou com um problema assim, 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 e você não soube responder na hora, mas você falou: eu vou te ajudar. Você chegou na sua casa e fez o quê? Você foi estudar, você foi aprender, você foi pesquisar, você foi orar para ajudar, para oferecer a alguém. Mas tudo aquilo que você alcançou naquele momento de dedicação para dar a alguém é algo que você alcançou para si, que você passou a ter a partir dali. Quem não ama não cresce, não consegue desenvolver, porque não ama a ovelha qual está ali. Além do amor pela obra, nós também vemos a necessidade aqui, e eu quero focar de uma maneira diferente. A palavra amai, como nós
nós lemos Jesus falando que é um mandamento, a mesma palavra ela aparece em Efésios capítulo 5 e o versículo 25. Diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O mesmo mandamento de amor, ele aparece para se amar a esposa. Obviamente vai ser bem mais fácil do que amar um inimigo, né? Pelo menos precisa ser. Mas também é um mandamento. Amar a esposa também é um mandamento. Às vezes você encontra pessoas cujo o casamento foi desfeito, e você encontra e pergunta por quê? E eles dizem assim: ah, pastor, o amor acabou. O amor não acaba, meu querido. É a pessoa que desiste de amar. Aquela pessoa desistiu de amar. Porque o amor como sentimento, ele vai ter altos e baixos. O amor como sentimento, nós já falamos, ele depende da resposta do outro. Então no namoro, no momento do encontro, quando se conhece uma nova pessoa, o sentimento naturalmente vai estar à flor da pele. Mas não é aquilo que vai sustentar um casamento. Um casamento de 30, de 40, de 50 anos não vai ser sustentado por aquele sentimento passageiro. Por isso Paulo diz assim: eu dou uma ordem a vocês. Se vocês casaram e têm uma esposa, vocês fizeram isso para amar ela. Então ame. Ame. Aqui acontece apenas a necessidade da gente organizar os fatores, a ordem com que eles acontecem. Porque você vai dizer: então eu tenho que ser um robô, não preciso ter sentimento nenhum, mas eu tenho que chegar e falar para ela que eu amo porque é um mandamento. Não, meu querido. A partir do momento que você começa a declarar o seu amor a ela, você passa a sentir esse amor. Os seus sentimentos vêm. A partir do momento que você pensa assim: eu talvez estou com uma raiva da minha esposa por uma situação, mas eu vou fazer o melhor para ela, porque eu preciso cumprir um mandamento de amar ela. Então eu vou fazer o melhor por ela. Quando você faz aquilo, meu querido, você está plantando uma semente que vai resultar, que vai trazer um sentimento, que vai trazer um sorriso da parte dela, que vai trazer o mesmo procedimento dela para você. Vai existir um sentimento gostoso, vai existir um clima agradável, vai existir, isso precisa existir. Mas o que eu estou te dizendo não é isso que sustenta, não é isso a iniciativa, porque senão você transfere responsabilidade. Você vai achar que é a tua esposa que tem que viver fazendo mágica para te surpreender todos os dias, para através daquilo que ela faz despertar algo em você, porque você fica olhando só para aquilo que é sentimental, e você não percebe que praticar o mandamento do amor é independente de qualquer outra coisa, nascer em você, ser uma iniciativa tua, fazer algo por ela. Praticar o amor, chegar e falar: eu te amo. Talvez ela vai até assustar, né? Dependendo. Que é isso? Né? Esse homem está doente. Nunca me fala isso. Não tem problema não. Quebrar tabu faz parte da mudança. Quebrar tabu é necessário. Mas pratique, meu querido, pratique o amor. Chega na sua casa e faça algo que demonstre, que mostre. Não espere sentir para fazer. Ela é tua esposa, é para ser amada por você. Então você não tem que sentir, você tem que fazer. Você tem que fazer. O que foi mandado não precisa sentir, meu querido. Olha só, uma coisa que eu acho muito bonita aqui é que dentro do mesmo texto, Paulo fala de amor ao marido e de submissão à mulher. Mulheres sejam submissas aos vossos maridos, e maridos amai as vossas mulheres, a vossa mulher. Sabe por que ele fala das duas coisas? Porque uma coisa alimenta a outra. Ou seja, quem ama não precisa exigir submissão nenhuma. A mulher amada não tem dificuldade nenhuma de ser submissa ao seu marido. Assim como o marido que tem uma mulher submissa não tem dificuldade de praticar o amor. Uma coisa alimenta a outra. E ao invés de você chegar na sua casa e exigir que a sua mulher seja submissa, chegue e ame ela na maneira com que você fala, o tom de voz que você usa, as palavras que você vai dizer, o que você vai fazer. Ame ela através da sua maneira de tratá-la, que você vai perceber que ela vai ser submissa a você sem nenhum esforço.
coisa alimenta a outra, por isso que Paulo fala das duas junto. A submissão da mulher é algo necessário, mas não depende dela, depende de você, do homem. Depende de você. Exigir já quebra o contexto. Exigir, você tem que me obedecer, já está mostrando que ela não está sendo capaz de ser submissa naturalmente, porque está faltando amor da sua parte. Está faltando. Olha só, a partir da manhã foi falado algo muito bom, né? Não dá nem para a gente entrar aqui, muito bom. Mas tem pessoas que não entendem essa questão da submissão até mesmo na hora da relação sexual. Foi falado muito bem de manhã, mas deixa eu só dizer uma coisa pequena para você. Faça sexo com amor. Faça sexo com amor. Ela não é um objeto para se submeter às suas vontades. Esteja ali para servir, para mostrar o seu amor, para fazer o que ela seja feliz. O mundo lá fora não vive em função disso. Não ande você também em função do mundo. O mundo, deixa eu dizer uma coisa, o mundo aprende com pornografia, com material que é feito só para fazer dinheiro, e coisas que são preparadas para atender desejos carnais e de homens. Aquele material não é para agradar a mulher, aquele material não tem nada no contexto de mulher, é para agradar homens. Aí algumas pessoas pensam que aquilo ali é que tem que ser vivido, e além de cometer o pecado de assistir, ainda vai submeter a mulher e achar que ela tem que abaixar a cabeça porque aquilo é submissão. Mas na verdade não, ela está abaixando a cabeça, mas apenas pela opressão está sendo oprimida, por falta de um marido que a ame, que a respeite. Sexo tem que ser feito com amor, meu querido. Romanos 12:2 diz assim: não vos amoldem a maneira de agir do mundo, mas transformem-se. Transforme a sua maneira através da renovação do vosso entendimento. Você poderia falar assim: pastor, eu não sabia. Hoje você sabe, o teu entendimento está sendo renovado pela palavra de Deus, para que você transforme a sua conduta lá fora. Esqueça o que o mundo faz, faz o que a Bíblia te manda. Aleluia. Eu coloquei aqui, Deus me deu um tema que eu achei interessante: um amor, entre aspas, a ser combatido. Segunda a Timóteo 3:1 diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Esse amor precisa ser combatido. Este amor é o inimigo do amor bíblico. Outras traduções mais atuais vai dizer que haverá homens egoístas. Amantes de si mesmo é ser egoísta. O egoísmo, ele é um desequilíbrio do amor próprio. Porque amor próprio é necessário, todos nós temos e precisamos ter. Mas o desequilíbrio do amor próprio gera o egoísmo. A gente percebe que o amor próprio, ele também é diferente no mundo e na Bíblia. Como que funciona o amor próprio no mundo? O amor próprio no mundo, ele é uma autodefesa. Ele é uma resposta caso alguém não me ame. Lá fora é assim: se você não quer me amar, não estou nem aí, eu me amo. É assim, é uma autodefesa. Esse é o amor próprio. Se você não achou bem o que eu fiz, não estou nem aí, eu sou mais eu. Eu acho que tá bom. Eu me olho no espelho e tá bom demais, mesmo que não interessa a sua opinião. Isso é uma autodefesa. O que eles chamam de amor próprio dá margem ou dá base ao egoísmo. Agora, na Bíblia existe amor próprio, só que ele não é baseado, ou ele não parte de uma autodefesa em relação a outro. O amor próprio na Bíblia, ele é baseado no amor de Deus por nós. O salmista, ele diz assim no Salmo de número 8, versículo 4: o que é o homem mortal para que deles te lembre, e o filho do homem para que o visite? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. O salmista revela que existe um valor no ser humano.
E existem muitas outras passagens, comparação entre Deus alimentar os pássaros, e não são vocês muito mais valiosos do que os pássaros? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, você é tão importante, e Deus te ama tanto, que Ele deu o próprio Filho para te salvar. Essas coisas todas revelam o amor de Deus por nós, então tem que haver amor próprio, nós temos que reconhecer o nosso valor e haver em nós um amor próprio. Mas o amor próprio que é alimentado pelo reconhecimento do amor de Deus em nós, ele jamais vai sustentar o egoísmo. Porque o mesmo amor com que Deus me amou, Ele amou você. Então não dá para eu ser egoísta. Porque o mesmo Jesus que Ele entregou por mim, Ele entregou por você. Não dá para eu ser egoísta. Não dá para eu achar que eu mereço mais do que você. O egoísmo, ele combate o amor bíblico. Porque eu sempre deixo de oferecer para minha esposa quando eu penso que eu preciso mais do que ela. Eu sempre deixo de oferecer para o meu irmão porque eu acho que para mim primeiro. Eu sempre deixo de fazer por alguém porque eu acho que eu mereço mais. E o egoísmo cria uma barreira para o amor bíblico. E o mais triste é que quando nós olhamos para este lado, para este sentido, existe em nosso meio o que nós podemos chamar de culto egocêntrico, o culto do ego. Pessoas que fazem louvores pensando em vender CD e não se preocupam com o que a Bíblia diz. Começa a alimentar o ego das pessoas. E isso tem demais. Você quer ver um exemplo? Eu vou colocar um exemplo para você entender. O irmão está andando na rua, ele olha para o chão, acha um bolo de dinheiro assim, ele pega R$500. E ele estava com uma dívida, falando: Senhor, me ajuda, eu preciso pagar essa dívida. Ele acha aquele dinheiro, ele já cata de joelho no chão, ergue a mão, glória a Deus, porque Deus me socorreu, Deus me salvou, Deus me abençoou. Vai para a igreja à noite, pede oportunidade e dá um testemunho que Deus abençoou ele. E sabe o que seria o amor bíblico? É você pegar aquele dinheiro do chão, olhar para ele e pensar: coitado daquele que perdeu, deve fazer uma falta. Se eu soubesse quem foi, se tivesse como eu devolver. Esse é o amor bíblico. Não é você ganhar um carro e continuar buscando a Deus para ter dois. É você, quando tem dois, dar um para alguém que precisa. E a gente fica lá. Aleluia. Fica alimentando o culto egocêntrico. Se Deus me amou como Ele te amou, jamais Deus vai fazer algo por mim em detrimento a você. Não entenda dessa forma. Se eu achei o dinheiro e não sei de quem é, pode até ser que eu utilize ele e ele me ajude, porque não tem como eu devolver. Mas achar que Deus tirou de alguém e prejudicou alguém para dar para mim, meu querido, isso está totalmente fora do contexto bíblico. Pode ser que alguém vai dizer: pastor, mas se eu ir lá no Antigo Testamento, aí ele vai lá no Antigo Testamento, se coloca no lugar de Israel, coloca os outros no lugar dos inimigos de Israel e acha que é assim que funciona. Não entende que lá Deus tinha um compromisso com o povo, porque através daquele povo viria o Messias. Mas quando chega a graça, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus não escolheu um povo, uma nação, Deus amou a humanidade. Você passar pelo Antigo Testamento, confere lá no Novo, né? Porque se você ir lá no Antigo, você vai ver que alguém ofendeu Eliseu, saiu uma ursa do meio do mato e devorou. Você vai ver que foram prender Elias, Elias orou, caiu fogo do céu e consumiu. Mas se você olhar a mesma situação no Novo Testamento, Jesus foi expulso de Nazaré. Os discípulos deram uma olhadinha no Antigo, viram o que aconteceu com Elias e falou: Jesus, quer que a gente ora para cair fogo do céu e consumir isso daí? Jesus fala: eu não vim matar, meu querido. Aleluia. Eu vim trazer vida. Aleluia. Eu não vim destruir, eu vim salvar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ame o teu próximo como a ti mesmo, meu querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar aqui dizendo
dizendo para você que o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Aleluia. Nenhum de nós, humanamente falando, carnalmente falando, fisicamente falando, seríamos capazes de viver isso daqui. Mas o Espírito Santo de Deus habita na minha vida e na sua, dizendo: isso daqui é a verdade, isso daqui é a realidade, e ela precisa fazer parte da minha vida e da sua, para de fato sermos chamados cristãos, seguidores de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.